vamos para a informação importante. Casos de afogamentos em nosso estado. Gente, Aline, período de festas, aquele momento mais relaxado, mais tranquilo, férias escolares, muita gente aproveitando praias e rios. Mas e os cuidados, Aline? Tem aqueles que exageram na bebida alcoólica, tem os que se esquecem do perigo, perdem a noção do risco, fica complicado. A Aline Aragão, ela nos traz os cuidados para se evitar, inclusive, uma tragédia, né, Aline? Você seja muito bem-vinda, boa quarta e bom dia para você, querida. Olá, Sérgio, bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Exatamente, você lembrou muito bem, estamos no período de férias escolares, famílias viajam e a gente chama atenção não só para praias e rios, Sérgio, mas piscinas também. A gente sabe que muitas famílias vão curtir as férias ou na casa de parentes, ou em casas alugadas, ou em hotéis, lugares que têm piscinas e é preciso redobrar a atenção, principalmente com as crianças, né? A gente não pode tirar os olhos das crianças quando tem um lazer próximo da água. E a gente teve, infelizmente, né, um afogamento, uma morte por afogamento neste final de semana festivo, muita gente viajando para curtir o dia de São João, os festejos juninos. Esse afogamento aconteceu no município de Boquim. Um jovem, um adolescente de apenas 17 anos, estava se divertindo em um rio no povoado Muriçoca no sábado. Ele desapareceu no sábado, o corpo só foi localizado na segunda-feira, já distante aí cerca de 1.200 metros distantes do local onde ele desapareceu. Esse corpo foi localizado, né, pelos bombeiros, mas infelizmente é mais um óbito por conta de afogamento aqui em nosso estado, desta vez em área de rio. E a gente aproveita, claro, para fazer esse alerta, para chamar a atenção, como eu disse, praias, rios, piscinas, está se divertindo, é preciso prestar atenção, tomar muito cuidado. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o sargento Jonathan Matos, aqui do Corpo de Bombeiros, para trazer esse alerta para a população. A gente está na praia, aí fala, mas está chovendo, mas é preciso tomar cuidado, né, sargento? Ainda mais, como eu falei agora há pouco, a gente está num período de férias, então as pessoas estão num período festivo também, as pessoas costumam ficar mais descontraídas, vão para esse lugar de água, de praia. A gente começa falando sobre praia, mas é preciso redobrar os cuidados quando o assunto é água. Bom dia. Olá, bom dia. Então, embora estejamos no período de outono e inverno com mais chuvas, não significa que o cuidado com a água deve ser reduzido. Por quê? Nesse período, embora a correnteza ela fique um pouco menor, mas existe sim o risco natural, bem como um cuidado que nós devemos ter com caravelas, que são acidentes com animais marinhos. O número aumenta substancialmente, e principalmente crianças. Em relação aos rios e açudes, o que acontece? Em face desse acúmulo de chuvas, acúmulo de água, muitas das pedras e correntezas, as pedras principalmente, elas acabam sendo, vamos dizer assim, escondidas pela água, e as correntezas ficam um pouco mais fortes. Os acidentes acontecem muitas vezes nesse caso, que a pessoa que não conhece o local. Por isso que nós reforçamos que é interessante, quando a pessoa for a algum local de rio, ela converse com alguns nativos da região, e sempre que for adentrar num rio ou açude, nunca mergulhar de cabeça. E o sargento chama atenção para algo que eu nem estava pensando em falar, que são as caravelas, no caso do mar. Então, eu já observei, semana passada eu estive por aqui na orla e vi que tinha muitas água-viva, né, como a gente chama, a caravelazinha ali na areia da praia. Então, é um alerta importante também. Mas em relação aos rios, o sargento lembrou bem aqui, Sérgio, nesse período chuvoso, aí você mora naquela região, você até pode achar que conhece aquele riacho, aquele rio, mas a gente sabe que nesse período chuvoso o volume de água acaba subindo e aí esconde pedras, né? Pode ter ali algo que você não tenha percebido antes, e aí é onde mora o perigo. Então, qual é a orientação, mesmo para as pessoas que conhecem, para quem não conhece, antes de entrar num lugar desse, num rio, um açude, um riacho, para se divertir, qual é a orientação? Primeiramente, conversar com as pessoas da região que moram no local, e muitas das vezes até pescadores. Até nós que já temos o traquejo com esse trabalho, sempre que nós vamos entrar no rio ou fazer alguma busca, a gente procura alguém na região. Porque assim, é impossível nós conhecermos todos os locais, e sempre entrar aos poucos, para perceber a profundidade e a existência ou não de pedras, bem como correntezas. Vou dar um exemplo, na região do São Francisco é característico ter redemoinhos, e fica muitíssimo perigoso por conta disso. Mesmo as pessoas naquele local
Mesmo as pessoas que moram naquele local, elas têm um certo cuidado. Que dirá as pessoas que vão lá a lazer, a turismo? A gente chama atenção para a região de Canindé do São Francisco ali, que os redemoinhos são bem famosos naquela região do Rio. E aí também os lugares que tem cachoeiras ou barragens, né? Vou citar agora meu município, viu, Sérgio? Graco Cardoso, a gente tem lá o açude de Três Barras, que é comum verter ou sangrar, como a gente chama no interior. E esse fenômeno, esse momento atrai muitos curiosos, atrai muitos banhistas que vão para ver esse momento que está sangrando, que está vertendo água e vão se divertir ali. Mas aí tem pedra, tem aquela parte que fica escorregadio, então é preciso também tomar muito cuidado com locais de cachoeira e situações de açudes, né, barragens como essa que eu citei lá em Graco. Exatamente, porque assim, o perigo maior nessas regiões são as quedas. E a depender da queda, a pessoa fica impossibilitada de se movimentar. Por exemplo, no mergulho de cabeça, há muitas das vezes um trauma na coluna raquimedular e impossibilita a pessoa a ter os seus movimentos plenos. Isso faz com que facilite o afogamento. Então, o que a gente sempre indica? Entrar com cautela, entrar com cuidado. E mesmo com cuidado, perceber se o local é de queda ou não. Como assim local de queda? É aquele local que a pessoa vai entrando aos poucos e de uma forma abrupta, a profundidade aumenta de forma substancial. Redobrar a atenção com criança em piscina, por exemplo. Qual é a orientação? Criança em piscina, eu sou pai. Nunca deixar a criança sozinha. Nunca. Embora a criança possa dizer que saiba nadar, ou mesmo aquelas crianças que têm um costume por estar numa escola de natação, não deve estar sozinha. Embora seja aquele momento de lazer, é o que eu digo para os meus amigos e as pessoas de uma forma geral. A função do pai e da mãe é sempre resguardar os filhos, independente da condição, se esteja um momento de lazer, se esteja um momento de brincadeira, de praia, de treinamento, enfim, sempre está ao lado da criança, sempre. E, embora ela esteja até com a melhor boia, que é a boia mais correta, não deixar ela sozinha, nunca. Bem, Sargento, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo todas essas orientações, apesar do clima chuvoso. O nosso inverno aqui não é nem um inverno, né, Sérgio? Então a praia aqui é o ano inteiro, banho de rio, de cachoeira também. Vamos redobrar a atenção, então, principalmente com as crianças, né, nesse período de férias escolares. Sérgio. Eu é que sei, viu, Aline? Ontem completei 8 anos aqui nesse estado. 8 anos, exatamente no dia de São João, e nunca presenciei um dia de inverno aqui. O nosso Sargento Natan fala muito bem, tendo como plus esse vozeirão, né? Tem um vozeirão de locutor, o Sargento. Deixa um abraço para ele e muito obrigado também, Aline. E mais uma vez, nós falamos agora há pouco sobre fogos de artifício e também essa questão dos banhos, né? Das possibilidades de afogamento. O quanto é importante a prevenção e essa nossa divulgação sempre sistemática, sempre maciça.